hein, rapaz? Pode ir lá, Fran. Então, vamos lá. Aqui, aí, na hora que você quiser, rapidinho, na hora que você quiser que projetar a tela para eu mostrar o SICAP, você me fala. Você vê se vai ser preciso, aí você fala, né? A gente vê, a gente olha aqui. Show. Então, gente, hoje a gente vai falar um pouco sobre submissão de projetos. Eu acho que a gente tem muito costume na nossa vida aí no laboratório, pelo menos no laboratório, né? O que eu passei aí de vida acadêmica foi, né, 99,99% dentro do Lab Proto. A gente tem experiência mais com, a maioria das pessoas, experiência com os projetos que a gente escreve para a gente mesmo, né? A escrita do projeto de IC, né, outros laboratórios, eu já ouvi falar que as pessoas elas não ficam responsáveis por isso. No nosso laboratório a gente tem essa responsabilidade, então a gente aprende como organizar um projeto de pesquisa desde cedo, né? Todos os projetos de IC, só o primeiro que não, né, que eu entrei, mas a partir do primeiro projeto, depois que acabou aquele primeiro ano que eu estava no laboratório, todos os outros fui eu que escrevi o projeto de IC. Depois a gente tem a experiência com a escrita do projeto de mestrado, a escrita do projeto de doutorado, mas poucas pessoas têm a experiência de participar da elaboração de um projeto de pesquisa que vai ser enviado para uma agência de fomento, né? E o atual, assim, o atual cenário no Brasil, né? Geralmente as pessoas, elas terminam a pós-graduação, o doutorado, no caso, né? Ou até mesmo o mestrado, e às vezes elas necessitam escrever algum projeto por algum motivo, não só para pedido de recurso, né? Você como professor, você tem que pedir o recurso quando você for professor, por isso que isso fica mais em responsabilidade deles lá, às vezes você ajuda, mas não fica só a seu cargo, mas às vezes você precisa escrever um projeto de pesquisa que ele é muito diferente desse modelo que a gente está acostumado, desses modelos de seleção aí para mestrado, doutorado e até mesmo para pedido de bolsa de iniciação científica, que são projetos, por exemplo, a Priscila passou agora, eu passei na época do doutorado, que é a elaboração de um projeto de pesquisa para concorrer à bolsa de doutorado sanduíche, e outros editais também que venham a surgir posteriormente, quando você termina o doutorado, uma bolsa de pós-doutorado, né? E aí esses projetos, eles não são tão parecidos com os projetos que a gente escreve ao longo da nossa carreira, entre aspas, assim, acadêmica, até a gente se deparar com uma coisa dessa. São perguntas diferentes, a formatação é diferente, então é uma reflexão bem diferente daquilo que a gente está acostumado, daquele modelo que a gente já está acostumado a seguir. Vou abrir aqui, então, a apresentação, vocês só confirmem para mim se vocês vão enxergar, fazendo favor, se vai estar... Se vocês vão ver minha tela. Tá vendo? Tá? Eu vou, então, abrir aqui. Estão vendo? Sim. Sim? Então, normalmente, né, os projetos, eles incluem uma introdução e cortou-lhe uma justificativa do problema, né? A gente sempre começa com isso, um estado da arte, conta um pouco a história, contextualiza aquilo que a gente vai falar, bem parecido com o que a gente faz num artigo científico mesmo, um relatório que a gente escreva para a bolsa de iniciação científica, um resumo de congresso, ele foi expandido, ele tem essa parte, né? Então a gente está bem ok em relação a isso, né? Essa primeira parte, a Jéssica também passou um pouco para vocês ontem a respeito dessas dicas, né? O que incluir nessa introdução, nessa justificativa do problema que você vai escrever, né, durante o artigo. Depois você vem nos objetivos gerais específicos do seu trabalho, você, né, elenca todo o objetivo geral, depois escreve todo o objetivo geral, depois elenca, desmembra esse objetivo geral em objetivos específicos. Isso também não é muito segredo para as pessoas, né? Talvez só para os mais jovens que ainda não tiveram oportunidade, mas assim, não é algo tão difícil. Você já começa, o que vai ser o meu projeto? A gente já começa por ali, né? Poxa, eu quero estudar isso, isso e isso, eu tenho essa e essa pergunta,
né, e aí ele vai sendo todo moldado em volta desses objetivos que a gente vai escrever. Depois a gente vai ajustando, né, os objetivos específicos e tudo mais, mas é relativamente simples. A metodologia a ser empregada, tem projeto que exige uma metodologia bem detalhada e projetos que exigem metodologias mais gerais, assim, mais simples, e que deem mais ênfase, né, na introdução, na introdução e nos resultados e impactos esperados. Depois dos resultados e impactos esperados, quais são os resultados que você espera encontrar com a sua pesquisa, né, em decorrência das perguntas que você faz ali naqueles objetivos, e quais são os impactos. Geralmente a gente fala muito impacto a curto prazo, né? Eu sempre, quando fui escrever, eu sempre falava, poxa, eu vou publicar esse negócio aí depois em algum lugar, entendeu? A gente nunca pensa, que é o que a gente vai falar aqui na frente, de resultados a longo prazo também. Um cronograma, onde a gente descreve todas as nossas atividades, como que vai ser feito, né? Planeja muito bem, lógico que nem sempre a gente consegue seguir esse cronograma, né, quem já foi bolsista de iniciação científica, pelo menos um ano, sabe que a gente passa por muitos percalços, a pandemia está aí para mostrar isso para a gente, assim, é o maior exemplo, né, e por último, o orçamento. Muitas das vezes a gente precisa realmente incluir um orçamento no nosso projeto. No entanto, os projetos, eles variam segundo as agências e empresas de fomento, né, eles seguem, alguns deles, essas linhas aqui, né, todos esses itens, mas às vezes não seguem ou seguem acrescentando outros itens a serem acrescentados, ou seguem outros itens a serem acrescentados, enfim, vocês entenderam, né? Então, o exemplo aqui que eu trago é o CNPq, por exemplo, né? As agências de fomento, geralmente possuem plataformas de submissão, como aquelas que nós utilizamos para submissão de artigos, né? Inclusive, quando a gente vai submeter alguma coisa, vou até dar um exemplo assim, meu mesmo, como, por exemplo, o primeiro projeto de pós-doutorado que eu submeti foi aí em Juiz de Fora com o professor Roberto, via CNPq. E aí a gente teve que utilizar, no caso eu, né, porque quem faz a submissão é o bolsista de pós-doutorado, não é mais o supervisor, então a responsabilidade passa a ser sua, essa que é a importância da gente já começar a treinar isso desde cedo. E aí essa submissão é feita via plataforma Carlos Chagas, que é essa plataforma do CNPq, que a gente encontra no portal do CNPq, igual a gente tem a plataforma Lattes, onde está cadastrado o currículo Lattes. O currículo, a plataforma para submissão de projetos, seja eles quais forem, no CNPq é a plataforma Carlos Chagas, né? E aí, além do projeto escrito em PDF, que geralmente ele vem nessas normas aqui, né, introdução, objetivos gerais específicos, metodologia, resultados, impactos esperados, cronograma e orçamento, contendo um número máximo de páginas. Então, assim, além disso, você não escreve um projeto e faz ele do tamanho que você quiser, não, eles limitam a quantidade de caracteres que você vai ter que preencher em cada uma em cada um daqueles itens. Então, assim, tem alguns editais que exigem uma metodologia bem detalhada, né? Então, ela tem um espaço bem maior do que, por exemplo, a caracterização do problema, ou às vezes a caracterização do problema deve ser escrita em poucas linhas, né, assim, bem curto, e aí os resultados e impactos esperados, eles têm que ser mais expressivos e tal. Então, isso vai estar nas normas de cada edital. Então, eu vou participar de uma chamada para uma bolsa de pós-doutorado, por exemplo, uma bolsa de doutorado sanduíche. Eu preciso estar super familiarizada com o edital. Pode parecer besteira, mas tem gente que não lê edital, tá? Eu já vi, assim, muito, quando eu estava aqui elaborando o projeto, que é o próximo assunto da FAPESP, eu via também, às vezes eu tinha dúvidas que eram coisas que as pessoas... Às vezes eu via dúvidas nos grupos da FAPESP, que era coisa que a pessoa não tinha lido. Era óbvio que as pessoas não tinham lido o edital para a elaboração desses projetos, né? E aí, além desse projeto de pesquisa todo formatado de acordo com as normas do edital, que pode tanto ser um projeto de pesquisa igualzinho a esse ali, com aqueles itens, quanto um outro tipo de projeto,
será necessário preencher outros dados específicos na plataforma, como, por exemplo, esses aqui, ó. Os modelos de projeto de pesquisa no CNPq, eles têm, a gente já conhece título, resumo e abstract, a gente careca de saber, né? Palavras-chave que descrevam os seus... Que indexem o seu projeto, né, que tem a ver com o seu projeto, para as pessoas encontrarem esse projeto de pesquisa sendo realizado, objetivos gerais específicos em detalhe, né. Aí uma coisa diferente que eu acho são as metas. E aí as metas, elas podem ser mensais, bimestrais, semestrais, anuais, né, a serem alcançados. Então, além dos objetivos gerais específicos que você vai escrever, você também tem que dizer quais metas você vai cumprir. Geralmente, as bolsas de pós-doutorado, elas têm 1 ou 2 anos, dependendo, né? Aqui na FAPESP são 3. Você tem que dizer o que você vai fazer. Não adianta você só virar e falar assim para a FAPESP, olha, eu vou produzir tal coisa. Como que eles vão avaliar ao longo de cada ano que você está executando o seu projeto, que realmente você está dentro do esperado, né? Então, as suas metas, elas têm que ser de acordo com os seus objetivos gerais específicos e também tem que estar de acordo com o seu cronograma. Não adianta nada você ir lá colocar que vai fazer isso no primeiro ano, vai fazer isso no segundo ano, vai fazer isso no terceiro ano, mas o seu cronograma, ele não diz nada disso que você falou. As metas, então, a gente diz que são indicadores de acompanhamento também. Algumas agências de fomento até usam esse termo, indicadores de acompanhamento, porque aí as pessoas que vão acompanhar a realização do projeto, elas conseguem saber se está dentro do esperado. Como eu disse, percalços acontecem. Então, você tem que, se não cumprir as metas que você estabeleceu durante o projeto, na escrita do projeto para a submissão dele, você tem que justificar isso muito bem. Eu sei que algumas agências, elas são mais tranquilas em relação a isso, até, assim, mudanças no projeto, sabe? Eu fui fazer uma coisa, mas no final das contas eu fiz outra, que foi o que aconteceu no meu doutorado. No meu doutorado, a gente ia fazer filogenia multigênese, esse era o carro-chefe do doutorado. Só que a gente não conseguiu. As metodologias, elas não funcionaram, porque até hoje as metodologias existentes para amplificação de outros marcadores em ciliados não funcionavam para o meu grupo, que era muito diferente dos ciliados de vida livre, né? Então, apesar de todos os esforços, a gente não conseguiu. E esse projeto de doutorado, ele foi submetido no CNPq pelo Roberto, no edital universal, que é um dos editais para obtenção de verba para pesquisa, né? E aí a gente teve que justificar, quando a gente terminou o projeto, que não foi feito aquilo, por que não foi feito e o que foi feito no lugar. Tipo assim, olha, eles ficaram satisfeitos porque a gente conseguiu uma produção bacana, mesmo independente de tudo que aconteceu, né? Então, assim, isso também tem que estar muito ok. E tem agência de fomento que não aceita isso de jeito nenhum. Tem algumas... A FAPESP eu sei. Se você tiver que mudar, assim, você pode assinar o seu contrato de morte, assim, porque é muito difícil mudar ao longo do processo, por isso que eles são muito exigentes, eles pedem mudanças no projeto, eu vou falar aqui ao longo do processo de submissão. Não é assim, você não consegue o projeto aprovado direto, isso é muito difícil, é igual uma revisão de artigo, igual eu falei ontem para vocês, porque eles não querem de forma alguma aprovar uma coisa que eles não tenham certeza quase que absoluta, assim, que vai dar certo mesmo. É lógico que percalços acontecem, mas assim, aí a justificativa na FAPESP, ela tem que ser pesada, sabe, assim, não é uma coisa muito simples, não. A metodologia a ser empregada é ok também, igual nos outros casos, né, você descreve toda a metodologia que você vai realizar, tudo, obviamente, casado com os objetivos e as metas a serem alcançadas. Relevância científica e tecnológica da proposta, tá? Ou principais contribuições científicas, tecnológicas ou de inovação. Isso daí é um pouco mais do que os resultados e impactos esperados, porque você tem que incluir tanto questões bem a curto prazo, assim, vou publicar esses artigos, né, esses dados produzidos em artigos de alto impacto, vou divulgar esses dados produzidos em periódicos especializados em divulgação científica, por exemplo, mas também eu preciso falar alguma coisa a respeito do que isso vai contribuir com a ciência no país, ou a ciência de um modo geral, assim, a longo prazo também, né? E aí pensar também na parte tecnológica, a gente tem que ver possíveis aplicações práticas
para aquela pesquisa que você está fazendo. Existem editais, gente, que eles são específicos para fomento, assim, de pesquisa que não tem mesmo, que é pesquisa de base, igual a gente faz, né? No caso, eu trabalho com taxonomia sistemática. Então, assim, realmente, a aplicação tecnológica daquilo é muito a longo prazo, porque a gente ainda, né, a gente fornece informações para pesquisas aplicadas. Então, é lógico que existem editais onde você não vai ter essas contribuições tecnológicas, assim, de inovação muito, muito claras, mas de uma maneira geral, quando é um edital amplo, assim, ainda mais hoje, no cenário político que a gente vive, a valorização é sempre do trabalho que tenha uma aplicação tecnológica ou uma inovação, assim, muito clara, de aplicação, assim, direta, rápida, a curto prazo, tudo mais, que vai trazer um retorno, né? Um orçamento detalhado, bem diferente daquele orçamento que a gente faz, né, num projeto de projeto de mestrado, doutorado, que a gente vai lá, pega mais ou menos o valor das coisas. Não, aqui no caso, se a gente vai pedir recurso, né, para realizar os projetos, esse orçamento ele tem que estar perfeitamente alinhado com a realidade. Ele não pode ser fora da realidade de forma alguma, por dois motivos. Primeiro, se você pedir um negócio, eu vou pedir muito. Essa caneta aqui custa R$10, vou pedir 20, que aí eu garanto. Não. Eles vão olhar se o seu orçamento ele condiz com aquilo que você está pedindo. Eu vou pedir 100 mil, mas eu vou comprar 5 canetas. Isso não existe. Então, ele tem que estar totalmente alinhado. E também, não adianta você mentir no orçamento, falando que vai usar X reais, e aí, na verdade, você vai usar 2X. Aí você aprova o projeto e não consegue fazer nada. Aí o problema é seu, porque aí você, né, pediu uma coisa que não tinha nada a ver. Disponibilidade efetiva de infraestrutura e de apoio técnico para o desenvolvimento do projeto. Então, geralmente, você tem que, né, nesses projetos, descrever, projeto de pós-doc, por exemplo, tinha esse item, descrever se a universidade que você escolheu para realizar o seu pós-doc, assim como a equipe que ia trabalhar juntamente com você, ou se você sozinho, junto com com o seu supervisor, se tudo isso estava alinhado com aquilo que você estava se propondo a fazer no projeto. E se não, quais eram as parcerias a serem estabelecidas? Quais são os parceiros? Eu vou fazer isso em parceria com uma universidade lá no Rio de Janeiro, lá em São Paulo, vou para fora do país. Isso tudo tem que estar alinhado e as partes, elas têm que reconhecer durante a submissão da proposta que elas estão cientes desse acréscimo dessas partes no projeto, né? Não adianta nada eu falar, vou lá no Petrone fazer um negócio na Itália, mas ele não está nem sabendo disso, né? Então, tudo isso tem que estar, né, geralmente são cartas que a gente anexa de estabelecimento de parcerias entre instituições para mostrar que realmente essas parcerias foram firmadas e tal, e não é viagem da cabeça do pesquisador. Descrição detalhada da equipe envolvida, né, se eu tenho uma equipe muito grande, geralmente projetos de fomento, assim, que pedem fomento para o laboratório de pesquisa do professor, né, do pesquisador, ele tem vários alunos, ele tem alunos de ele tem alunos de treinamento profissional, ele tem voluntários no laboratório, ele tem alunos de mestrado, doutorado, pós-docs, tudo isso tem que estar descrito e a participação de cada um desses alunos, o que eles vão fazer? Os alunos de iniciação científica vão auxiliar em coletas, tabulação de dados, o aluno de pós-doc vai ficar responsável por organizar, não sei o que, entendeu? Então, assim, isso tudo tem que estar muito bem descrito, é bem complexo. E o cronograma, que, mais uma vez, igual eu falei lá em cima, o cronograma ele tem que estar totalmente alinhado aos objetivos e às metas, né? Aqui eu coloquei metas mensais, bimestrais, semestrais, anuais, eu não sei se eu cheguei a falar, porque de acordo com o projeto, ou eles vão exigir isso, ou você vai dividir de acordo com o que você vai se propor, né? Geralmente, as bolsas de pós-doc de um ano, a gente costuma colocar as metas mensais, bimestrais, né? Ou tem alguns projetos que exigem metas semestrais, né? Que você faz um relatório, alguma coisa, nos 6 primeiros meses, aí depois, né, no final, você apresenta o relatório final com tudo. E anuais é quando o projeto é muito grande, aí realmente não faz sentido. É um projeto de 4, 5 anos, você vai ficar colocando mês a mês ali, não tem espaço que caiba isso. Então, tudo isso tem que ser organizado de acordo com
com o projeto que você está escrevendo, com o prazo que o projeto vai ter, né, para execução e tudo mais. Aqui eu coloquei um cheque, eu até esqueci disso, das coisas que são comuns, né? Título, resumo, abstract, palavras-chave, os objetivos, a metodologia, o orçamento e o cronograma. E essas outras coisas, as metas, a relevância científica, a disponibilidade efetiva de estrutura e apoio técnico, a descrição detalhada da equipe, são coisas mais novas, assim, que a gente, pelo menos para mim, foram coisas difíceis, assim, de raciocinar em cima daquilo, né? Até marquei aqui. Agora, a FAPESP foi uma loucura, porque, assim, a FAPESP, ela é hoje uma das... Ô, gente, até aí tudo bem? Deixa eu só saber, porque senão eu fico, às vezes, falando pra caramba e não tô... Certo? E aí, assim, a FAPESP hoje, a realidade do nosso país é assim, hoje, quem tá dando bolsa de pós-doutorado é a FAPESP, né? E a FAPESP, ela tem uma questão, assim, bem interessante, que não a pós-graduação, por exemplo, no pós-doutorado, óbvio que é você que pede, né? Porque aí você é profissional, tchau e benção, você não vai ter mais ninguém para dar a mão para você sozinho, e você vai ter só um auxílio, assim, durante todo o processo, mas o pegar na mão e caminhar junto foi até o doutorado ali. Aí, assim, a questão da FAPESP é muito interessante, eu não sabia disso. A distribuição das bolsas de FAPESP, elas não são feitas dentro da universidade, assim, pela instituição, e nem pelos programas de pós-graduação, por exemplo. Quem vai submeter um projeto para pedido de bolsa de iniciação científica, bolsa de mestrado e bolsa de doutorado, a iniciação científica, na verdade, eu não tenho certeza, mas mestrado e doutorado eu tenho certeza absoluta, que é o aluno que pede. Então, assim, geralmente você entra no curso, né, quando não é uma bolsa vinculada, que a gente chama projeto temático, por exemplo, que aí o professor ele já pede bolsas que ele dá para quem ele quiser, mas geralmente você entra e aí eles distribuem bolsas disponíveis de outras agências, por exemplo, CAPES, FAPEMIG não, CAPES, CNPq, outras, né, bolsas de fomento particular, por exemplo, e aí você começa ganhando aquela bolsa e depois você pede a bolsa da FAPESP, é você que pede, você vai lá, escreve seu projeto, obviamente com a anuência do orientador, né, ele vai te auxiliar no processo, aí você pede, a FAPESP vai analisar aquilo e aí você recebe essa bolsa. Ah, mas então por que a pessoa não fica com a bolsa que ela já ganhou? Porque a bolsa da FAPESP é muito maior, ela é o dobro, quase, da bolsa da agência de fomento da CAPES, do CNPq, por exemplo, né, a bolsa de mestrado é uns quase 4 mil, e a de doutorado, não, a de mestrado é quase 3 mil, de doutorado é uns 4 mil e pouco, ou quase 4 mil, eu não sei, então ela é maior, então as pessoas interessam em buscar esse fomento, além de várias outras vantagens, taxa de bancada para você poder gastar com coisas que você precisa, como, por exemplo, livro, né, computador, máquina fotográfica, coisa que você vai usar durante o seu projeto, viagens para coletas, tudo isso a FAPESP disponibiliza para o bolsista dela, né. E aí, assim, óbvio que você tem que saber enquadrar o seu projeto dentro do que a FAPESP exige, logo desde o início, né? Igual eu falei para vocês, não tenho certeza se é assim também, mas mestrado, doutorado, com certeza, e o pós-doc também. Então, esse aqui é o modelo de submissão, né, que está aqui, da FAPESP. A gente tem o enunciado do problema, que é igualzinho o que a gente já sabe, né, uma introdução, mostrando qual será o problema tratado pelo projeto, qual a sua importância, qual será a contribuição para a área, né, se bem sucedido, citar trabalhos relevantes, é uma introdução com uma justificativa aí, um estado da arte com justificativa para a realização do problema. Os resultados esperados, né, o que será criado ou produzido como resultado do projeto proposto, e aí sempre levando em consideração tanto, é o que eu falei para vocês, resultados a curto prazo, quanto resultados a longo prazo, desafios científicos e tecnológicos e os meios e métodos para superá-los. Isso aqui foi o que eu achei mais diferente, assim. Eu fiquei muito tempo ruminando, eu posso até mostrar para vocês como que ficou o meu, para vocês terem uma ideia do que é. Mas, assim, você tem que falar um pouco sobre o seu projeto, recapitular ali o que você falou no enunciado do problema, né? O problema central ali do seu projeto, né, descrevendo os objetivos do seu projeto nesse texto, e aí depois elencando quais são os desafios
que você vai ter para concluir aquilo. Você nem se, eu acho que sem ler vocês não vão entender muito bem, igual eu, por exemplo. Eu pedi muito ajuda de pessoas que me mandassem modelos de projeto, mas as pessoas aqui, gente, eu vou falar a verdade mesmo, elas são egoístas pra caramba, elas não mandam projeto. Então você tem que tirar da sua cabeça lá e tentar ir fazendo e ajuda aí. E depois o auxílio, a pessoa lê, né, fala, não, tá ficando bom, é isso aí mesmo, mexe aqui, mexe ali, por aí vai. E aí, assim, você vai falar quais são os desafios, os maiores desafios da sua proposta, né? Depois você vai trazer para baixo, né, os métodos, como que você vai sanar aqueles desafios. É como se fosse um objetivo, assim, um pouco mais elaborado, incluindo um pouco da introdução junto, assim, um texto um pouco mais elaborado, mostrando mesmo os objetivos, os desafios e os métodos que você vai usar para responder esses desafios, né? Um cronograma, né, detalhado, quando que o projeto será completado, quais os eventos marcantes que poderão ser usados para medir o progresso, que é isso também. A FAPESP, ela vai analisar a cada ano o andamento do seu projeto. Então, ele vai olhar lá, olha, ela falou que vai fazer isso, isso, isso durante o primeiro ano. Ela fez? Não fez? Por que não fez? Né, assim, e aí a bolsa ela é aprovada inicialmente para 24 meses, e aí ela é renovável por mais 12 meses, totalizando 3 anos, né? E aí o que acontece? Se você não mostrar um progresso interessante, né, uma resposta dos seus projetos... Peraí, gente, meu celular tá tocando aqui. Do seu projeto, você não ganha a renovação. Muito difícil ganhar a renovação se você tiver feito. Imagina, você fez só lenha. Alguém vai renovar a bolsa para você? Não vai de jeito nenhum. Então, você tem que ter muito cuidado também na hora de estabelecer o cronograma. Caso o projeto proposto seja parte de outro projeto maior já em andamento, estime os prazos somente para o projeto proposto, tá? Então, no caso, isso é muito comum para projetos que estão inseridos no projeto regular de um professor, projeto temático, por exemplo, né? O IC, ele vai fazer uma parte, então, tá escrito ali, o mestrando uma parte, doutorando outra parte, né? Disseminação e avaliação, como que os resultados do projeto eles deverão ser avaliados e como eles serão disseminados. Então, assim, isso também é uma questão para a FAPESP, né? Você vai dizer, olha, eu vou produzir tais e tais artigos, eles vão ser enviados para periódicos assim, assim, assado, vou fazer publicações de divulgação científica, produzir vídeos para divulgar a pesquisa que eu fiz, né? Então, assim, se você colocou aqui que você vai fazer, você tem que fazer. Né, você também pode incluir aqui, por exemplo, congressos que você for participar, eventos que você for participar para poder disseminar esses dados, né? Outros apoios, você tem que mostrar se aquilo que eu falei lá no projeto do CNPq, a universidade, o grupo de pesquisa que você está inserido, ele vai te prover tudo que você precisa, ou você vai precisar de outra coisa, além do que você já pediu, porque aqui você pode pedir recurso também, projeto de pós-doc, por exemplo, você pode pedir recurso, vou precisar de 10 mil, 20 mil, 15 mil, 30 mil, 200 mil, quantos mil eu precisar, eu posso pedir. Além desse dinheiro que eu pedi, ou se eu não pedir, a universidade me dá, se ela não me der, se o grupo de pesquisa não me der, onde que eu vou buscar? Qual a universidade que tem? Qual o instituto de pesquisa que tem? Qual é a contrapartida? Isso tudo tem que estar explicitado, senão você vai lá, vira e fala, eu vou fazer uma coisa que vai depender de um equipamento, aí o assessor da FAPESP, né, o revisor da FAPESP, ele vai olhar e vai falar assim, poxa, mas isso não tem na Unicamp, não, isso não tem nessa universidade, não, então tá errado isso, ela nem viu. Não, então você tem que colocar, eu vou usar tal equipamento em tal universidade, em parceria com tal pesquisador e tudo mais. Bibliografia, tranquilo, né, listar as referências, igual a gente já faz mesmo. E as planilhas de orçamento, que elas têm que ser todas detalhadas. Você vai colocar uma lista com todos os itens que você vai utilizar, né? Se você for pedir recurso, obviamente. E aí, aqui, detalhado, assim, cada item do porquê que você vai utilizar a planilha de orçamento da FAPESP, ela tem isso, tem o item, para que você vai usar o item, o valor daquele item. E tudo isso tem que ser anexado a 3 orçamentos daquele negócio. A não ser que você tenha uma carta de exclusividade. Por exemplo, existe só uma empresa no Brasil que faz a venda de um determinado produto. Aí tem que vir uma carta de exclusividade daquela empresa
informando para você, informando para a FAPESP que, olha, eu escolhi essa enzima dessa marca para eu usar durante o projeto, porque é a única que faz isso no Brasil, por causa disso, disso, disso e tudo mais. Salvo isso, são 3 orçamentos que você tem que mandar, tá? E aí eles vão decidir lá o que eles vão utilizar, tá? E além disso, recentemente, eles têm exigido também a elaboração de um plano de gestão de dados, que é assim, tudo que vai ser produzido no projeto, como que isso vai ser armazenado. Por exemplo, meu projeto ele é todo de bioinformática, né? Eu vou ter o envio de amostras para sequenciamento, aí eu vou receber essas sequências, eu não vou fazer nada de bancada, assim, a não ser isolar os protozoários e enviar. Então, é tudo em relação à manutenção dos dados em plataformas, assim, específicas para a submissão desses dados, como o GenBank e o NCBI, que são bancos de dados, que vocês vão ver hoje, acho que é hoje, né, com o Pedro, não, Pedro não sei, que vocês vão ver com as pessoas que vão mostrar esses bancos de dados. A FAPESP também tem um repositório, então, né, guardar essas coisas no repositório, e aí, quando você tem as amostras que eu vou utilizar, eu não vou coletar novas amostras, provavelmente, elas vão ser todas provenientes do laboratório de protozoologia, então, assim, eu não vou ter que ter um banco para armazenamento dessas amostras, né, não são amostras novas, então, tudo que você for produzir durante o projeto tem que estar bem detalhado no plano de gestão de dados. E isso tudo tem que ficar disponível. Além de você submeter em banco de dados, se forem dados produzidos, você tem que manter uma cópia com você durante um período de tempo no repositório da FAPESP. Isso tem que estar disponível para as pessoas consultarem. Vamos supor, vou fazer análises estatísticas, um monte de análises, fazer. Você tem que ir salvando todos os outputs dessas análises, porque se alguém pedir para você, você tem que ter isso durante o tempo. E isso tem que ser salvo no repositório, né, como se fosse um backup, assim, em geral, que a FAPESP tem. São coisas isso é bem recente, assim, quando eu submeti a primeira versão do projeto, não tinha que incluir isso. Na segunda versão, eu já tive que incluir. A FAPESP, ela é chata demais, vou falar assim, é verdade mesmo. É muito exigente para conseguir o projeto, por conta disso que eu falei, que eles não aceitam que você fale que não conseguiu fazer por algum motivo. Então, o assessor, ele é muito enjoado. Olha, nesse item aqui, você não vai conseguir fazer isso, talvez, por causa disso, disso, disso. Você acredita que vai conseguir? Então, é igual uma revisão de artigo. Você manda, né, submete o seu projeto com tudo aquilo, eles conferem tudo, depois, se tiver tudo certo, toda a documentação que você incluiu, eles mandam para os assessores, são pares de assessores, né, 2 assessores, os assessores, eles olham tudo do projeto, avaliam você como pesquisador, né, o seu currículo, o currículo do seu supervisor, e aí eles te dão um parecer, que pode ser direto, que tipo 99,9% das vezes não é direto, eles sempre arrumam alguma coisinha para você arrumar, aí eles mandam de volta, você arruma, você ressubmete, então o processo ele demora, assim, pelo menos 1 ano. Então, quem tiver interesse em fazer, em seguir, né, fazer pós-doc aqui na FAPESP, ou mandar um projeto de mestrado e doutorado, tem que planejar, já conhecer o orientador, já saber muito bem o que quer, pelo menos 1 ano antes, para você já ir elaborando as coisas que você necessita aí para poder mandar esse projeto. Eu cheguei aqui, assim, em março do ano passado, o projeto ele não foi aprovado ainda, a gente teve uma correção, assim, ele foi bem aceito, mas com uma correção, e a gente já está chegando em abril, então já tem 1 ano todo, na verdade não tem 1 ano, porque eu consegui submeter o projeto em setembro só, por conta dessas questões de mudar de área, então eu fiquei quase que o primeiro semestre de 2021, praticamente todo estudando e elaborando um projeto com uma coisa que eu não sabia nada, que eu era totalmente analfabeta, parece que eu estava lá na 4ª série, né, e aí, assim, foi bem complicado. Então, de setembro para cá, conta aí quantos meses, sou ruim de matemática, por enquanto eu ainda a primeira resposta saiu em janeiro, e aí agora eu estou esperando o resultado da segunda resposta. Mas aí é isso. Agora o CNPq, a CAPES e tal, não tem esse negócio, não. Ô Priscila, se você achar que deve mostrar a plataforma do PDSE, você pode mostrar. Então, deixa eu só mostrar para vocês. Eu vou parar aqui. A Fran estava falando questão de ler o edital.
Então, vou mostrar para vocês como que estava o edital do PDSM. Tem gente que escolhe por não seguir o edital, mas eu escolhi seguir porque, nesse caso, eu sabia que eles avaliavam de acordo com os itens do edital. Então, por exemplo, no projeto, tinha lá título, palavra-chave, problema de pesquisa, objetivo geral, objetivo específico, separadamente da introdução, que é o problema de pesquisa. Eu tinha que fazer um referencial teórico, eu tive que assistir a aula de metodologia científica, que eu não sabia ainda, até hoje, fazer um referencial teórico separado da introdução, porque para mim eram coisas semelhantes, é uma coisa que a gente não está acostumada a fazer. Aí a metodologia, e aqui tinha os outros pontos diferentes. Aí tinha a meta e a ação também. Aí tinha originalidade da proposta, relevância dos resultados esperados. Aí eu tinha classificado entre relevância social, relevância científica, relevância tecnológica ou relevância econômica. Aí eu tinha que falar do potencial de multiplicação do meu projeto, da contribuição para a internacionalização e da justificativa para a escolha da instituição no exterior. Aí, esse aqui, aí eu fiz já de acordo com os itens que eles pediram no edital, e quem não fez, quando chegou nessa etapa, teve esse problema, porque aquele projeto eu fiz para seleção interna, porque primeiro a gente passa numa seleção interna na universidade, depois a gente chega na etapa da CAPES. Então, quando eu cheguei aqui na etapa da CAPES, eles pediram exatamente aquele detalhamento que eu tinha feito, aquela separação que eu tinha feito antes. Só que aqui ainda teve uma questão a mais, que eles ainda pediram com um número de caracteres limitados, coisa que não tinham pedido antes. Então, aqui complicou a vida um pouco. E aí, aí tem o espaço aqui no sistema da CAPES, como vocês podem ver aqui, são várias abas, dentro de cada aba tem várias subabas, é um dia inteiro para preencher isso. E aí, por exemplo, aqui, problema de pesquisa, relevância, aí eu fui preenchendo tudo, essa parte é mais tranquila, que tinha as caixinhas. E uma coisa que é diferente, que é igual, por exemplo, numa submissão de artigo, é que a gente não simplesmente pega o nosso arquivo e joga aqui dentro. Você tem que ir preenchendo as caixinhas separadamente. E uma coisa que foi muito chatinha foi essa parte. E o sistema deles é muito congestionado, muito lento, trava muito. E aí, por exemplo, chegava aqui no objetivo. Aí eu tinha que criar um objetivo geral. Dentro do objetivo geral, eu tinha que atribuir o objetivo específico ao objetivo geral, e aí no produto esperado também, eu tinha que atribuir ao que eu tinha colocado, que era a contribuição, aquela parte que eu coloquei, que era a relevância econômica, a relevância científica, eu tive que descrever isso tudo aqui. Então, assim, são etapas bem longas, cronograma, acho que também foi bem tranquilo, mas são coisas que, assim, por exemplo, eu vi muita gente que optou por fazer do outro jeito, fazer como um projeto normal, mesmo sabendo que na avaliação interna eles avaliavam os pontos separadamente, e chegou aqui, passou aperto, porque chegou aqui, teve que reescrever coisas e separar pontos, por exemplo, a introdução com referencial teórico. O meu já estava separadinho, foi mais fácil. Mas aí, por exemplo, para cada meta eu tinha que adicionar meta e atribuir uma atividade à meta com um cronograma determinado. Então, assim, é uma coisa que é muito detalhada e que é muito chatinha de fazer. Aí tem aqui a questão de documento, tem aqui um espaço para você escrever sobre a sua trajetória acadêmica e tal, mas a gente faz separadamente tudo aquilo, todos aqueles pontos que estavam no edital são cobrados para você preencher na plataforma depois. Então, embora tenha muita gente que não siga o edital, chega que o pessoal passa um pouco de aperto com isso. Mas, assim, vocês viram, é uma coisa que é chatinha de preencher, mas não é nada de outro mundo, mas é aquela questão de você se atentar ao edital, porque se você não se atentar ao edital, você pode passar um aperto lá na frente. Que eu vi agora, assim, por exemplo, chegou aqui, tem o problema de pesquisa, que seria a introdução ao referencial teórico, gente que não fez isso para seleção interna, tendo que agora dividir isso aqui e passar na aperto. Uhum.
Então, por isso que é bom você tentar o edital, até mesmo porque o edital, você atentando a ele, você se respalda para uma seleção. Por exemplo, se eles fossem, o que eu ouvi falar, que eles consideram cada um desses campos separadamente, então, problema de pesquisa, o valor é 10. Se você já fez seu problema de pesquisa junto com seu referencial teórico, para a banca já fica um pouco difícil separarem a pontuação das duas coisas. Então, é por aí. É aquilo que eu falei ontem, não ter vergonha de falar que não sabe. Eu tive que ir de novo pegar a aula no YouTube de metodologia científica, coisa que eu aprendi lá no começo da graduação, para eu conseguir separar um referencial teórico de uma introdução, porque eu nunca tinha feito isso na vida. Então, é aquela coisa de não ter vergonha de não saber, que a gente está sempre aprendendo. Acho que é isso. Agora eu abro aí para perguntas e dúvidas e o que vocês quiserem falar e tal, que eu souber responder, né? Nada? Não é possível. Vocês estão muito cobra criada, então. Todo mundo meio dormindo ainda. Não prestar atenção em nada, né? Nada mesmo, gente? Podemos passar para frente, então? Deixa eu ver, tem alguém falando aqui? Não, né? Não, só o bom dia da Thaís. Então... Pode falar. Tá me ouvindo? Pode falar. É porque deu uma travada aqui. Eu não tô ouvindo. Eu estou em São Paulo, então, assim, o projeto aqui ainda não posso solicitar bolsa. Eu não tô ouvindo. Eu acho que é porque a sua internet teve um pico e ela... Estão me ouvindo? Agora sim. Vê se você consegue. Se não conseguir, você escreve lá. Tá, vê se vai dar aí. As bolsas da FAPESP, por exemplo, elas são só para o Estado de São Paulo. Então, assim, eu tenho que estar numa universidade no Estado de São Paulo ou posso estar em qualquer universidade no Brasil. Não. Tem que ser específico, tem que ter vínculo institucional com alguma universidade de São Paulo. Pode ser tanto federal, né, quanto as estaduais de São Paulo. Não precisa ser só as estaduais de São Paulo, não. Pode ser tanto federal quanto estadual. Só me metendo aqui, o caso da Fran, eu falando do caso dela mesmo, né? Mas o caso da Fran, por exemplo, você tinha algumas atividades, você ia desenvolver no LabProta, né? Apesar de ser afiliada à Unicamp, você tem atividades para desenvolver no LabProta, né? Sim, você tem que colocar lá no projeto aquilo que eu falei, as instituições parceiras. No caso, apesar deles possuírem aqui, em laboratórios daqui, na zoologia, equipamentos, coisas que eu poderia utilizar aqui na Unicamp, no departamento de genética, onde vai ser feito o trabalho, né, eu não tinha isso. Então, seria muito mais fácil eu estabelecer a pesquisa num laboratório que eu já trabalhava, onde eu já sabia, né, mexer com as coisas, já estava, né, inserida no trabalho ali, do que eu ter que estabelecer uma parceria totalmente nova. O Roberto ele já estava participando como integrante do projeto, né? Então, assim, bem mais fácil manter ali, mas o vínculo, todo o projeto ele vai ser realizado na Unicamp, né? A única coisa que eu vou fazer ir na UFJF é selecionar as amostras. Eu vou pegar os protozoários que eu vou usar no projeto do banco de dados de amostras que a gente foi mantendo no laboratório ao longo desses anos. Tem uma pergunta complementar. E se, por exemplo... Obrigada, Fran. E se, por exemplo, vamos supor aqui, eu passo no doutorado para fazer lá na FAPESP, lá no CIBMAR, no CIBMAR, por exemplo. E aí, mas lá não tem polo de protozoologia. O Roberto eu convidaria o Roberto como orientador do meu projeto, e eu poderia fazer o meu trabalho, assim, a maioria do meu trabalho prático aqui com o pessoal em Juiz de Fora, e fazer as disciplinas, as coisas lá, ou não, eu teria que dar um jeito de fazer as minhas coisas tudo lá, você sabe me dizer?
Então, essa questão da coorientação é muito complicado, porque isso tem a ver com o programa de pós-graduação. Tem alguns programas de pós-graduação que o seu coorientador, ele pode não ser associado, é muito difícil, mas ele pode não ser associado ao programa de pós, né? Assim, ele pode não ser credenciado naquele programa de pós que você está fazendo, mas isso é muito difícil. Então, o Roberto, ele não é credenciado em nenhum outro programa, a não ser ali no Biodiversidade e Conservação da Natureza. Então, ele teria que ser um colaborador seu. Agora, você estabelecendo tudo isso em conjunto com o seu, né, atual orientador, no caso, se você for para o Sebimar, estabelecer que grande parte do que você vai fazer é aqui não, em Juiz de Fora, e dividir mesmo as tarefas que vão ser feitas no Sebimar, que vai ser feito em Juiz de Fora, as disciplinas, tudo, no caso, eu acredito que o Roberto, ele não vai poder ser o seu co-orientador, ele vai ter que ser colaborador do projeto, porque eu acho que eu não sei nem se ele pode credenciar nesse programa, porque ele é coordenador da pós, aquela coisa toda, mas isso são coisas burocráticas, de qualquer forma, colaboração, com certeza, ele poderia assumir, sim, normalmente. Eu acho que é o caso do Thales e da Rafaela, que o Roberto é colaborador, não é? Uhum. Eles fazem na Rural e o Roberto colabora com eles sendo da Rural, e eles desenvolvem aqui. Sim, isso. Porque ele me falou de me mandar para lá, e eu fiquei, enquanto você estava explicando, eu fiquei assim, nem na dúvida, sabe, se ia ser viável ou não isso, porque pareceu muito limitante lá, né? Pareceu um negócio muito complicadinho, muito certinho, muito cheio de regra para mim poder estar fazendo o doutorado num lugar e conduzir toda a minha experimentação em uma outra faculdade, num outro estado, e eu acho que... Eu acho que o interessante do Sebimar, eu não sei se você já viu, assim, mas o Sebimar, ele tem uma estrutura laboratorial, assim, fantástica, que eu acho que não seria... Eu acho que seria mais interessante você fazer essa parte no Sebimar, né? Se você olhar as imagens que eles têm, cara, a microscopia deles é fantástica, a parte de... Nossa, assim, não tem comparação, assim, sabe? Agora, é óbvio, você teria que assumir uma parceria forte com o Roberto, assim, de colaboração, para que vocês conseguissem fazer as coisas juntos, né? Porque ele é o especialista no grupo que você trabalha. Uma coisa é você ter a estrutura toda, para poder fazer, e você não ter o suporte teórico, né, uma pessoa por trás que entenda do grupo. É lógico que tem que ter uma pessoa que entenda do grupo, mas eu acho que fazer as coisas aqui seria bem interessante, Pedro. Depois você pesquisa para você ver a estrutura que o Sebimar tem, assim, é fantástica, né? Vou dar uma olhadinha, obrigado. Nada. Mais alguém, gente? Nossa, pergunta alguma coisa. Será que eu não deu para entender nada que eu falei? Será? Deu para entender tudo. Foi muito bom. É porque eu acho que, assim, as dúvidas surgem mais na hora de fazer, né? Tipo, eu acho que você explicou muito bem. Mas eu tenho certeza que se eu fosse pegar para fazer uma coisa dessa, eu ia te ligar na hora, assim. Então... É muita coisa para... Também é muita coisa para absorver também, né? Mas é isso. A longo prazo. Foi bem difícil, assim, foi um processo, assim, muito árduo para produzir o projeto aqui. Não só essa parte óbvia, que eu não vou deixar de citar a questão teórica, né, porque um projeto totalmente fora do que eu já trabalhei, uma área totalmente diferente, tive que aprender muita coisa, e aí, assim, também essa questão normativa, e todas essas normas, essas coisas muito diferentes, sabe? E é isso, não tem um modelo. E as pessoas não mandam, não. Eles riem da sua cara. Quando eu fui pedir, não, você tá achando o quê, minha filha? Escreveu o negócio. Verdade. Tem que aprender na marra, né? Assim. Tive que aprender na marra. Não, e olha, depois que eu já tem uma experiência, né? Tipo, de escrita, de projeto e tudo mais, muito grande. Então, se é uma pessoa que não tem tanta experiência, assim, é mais difícil ainda, né? Não, eu não tinha experiência com esse modelo de projeto, não, sabe? Mas é isso, eu tinha participado da elaboração de projetos para pedido de recurso com o Roberto, né, em algumas outras ocasiões, mas, assim, já tinha escrito projeto para concurso, né, que a gente também tem que escrever projeto para concurso,
projeto acadêmico. Eu podia até ter falado um pouco disso, mas isso também já está longe para vocês, assim, ainda. Mas, assim, bem diferente. Eu não tinha nunca me deparado com uma norma desse jeito, assim, coisas assim, dessa forma. Depois, se vocês quiserem também, por enquanto, eu não posso enviar o projeto enquanto ele não for aprovado. A orientadora, a supervisora não permite aqui. Mas, assim, depois que ele for aprovado, ela falou que eu posso compartilhar, então... Fran, só uma coisa, para você esclarecer a diferença de orientador e supervisor. O orientador é o professor que te orienta no mestrado, no doutorado, na iniciação científica. O supervisor, ele é um colega de profissão mais experiente do que você, que vai te auxiliar durante os processos, né, na discussão dos dados que você obtiver durante o projeto, depois na revisão dos artigos que você escrever, no material que você produzir, né, parte de divulgação científica, enfim, não sei se deu para entender. É que no pós-doc você já não tem mais orientador. Não, você escolhe um amigo para você poder trabalhar junto com ele, que seja mais experiente, né, do que você, no caso, obviamente. Obrigada, Fran. E aí é isso, gente, assim, é bem isso mesmo. Eu chamo aí todo mundo que quiser vir para cá, para o estado de São Paulo, porque é onde está tendo financiamento, porque fora eu pedi bolsa do CNPq, né, 2 vezes, não consegui, aí em Juiz de Fora. A Jéssica também pediu no Rio, eu acho, não conseguiu 2 vezes também. Então, assim, tá ficando cada vez mais difícil mesmo. E aí acaba que vai sobrecarregando aqui também, né? Eu acho que vai acabar sobrecarregando. Mas tem que ter paciência, é aquilo que eu falei. Eu tô aqui, a minha história é essa. Eu consegui contato com a professora em janeiro. Quando foi em março, né, ela foi na minha defesa em fevereiro, aí a gente conversou, ela falou mais ou menos o que seria feito. Cheguei aqui em março, aí que eu vi que o buraco era lá debaixo, lá no núcleo terrestre, né, do que seria feito, porque eu não sabia absolutamente nada dessas metodologias que eu vou trabalhar, ainda sei muito pouco, estou aprendendo, porque a gente já começou a fazer algumas coisas, né, mas assim, tenho aprendido a cada dia mais, graças a Deus, assim, tenho muita gratidão mesmo por estar aqui, por estar aprendendo, mas é isso, assim, cheguei em março, aí durante todo esse primeiro semestre de 2020, foi só escrevendo projeto, acertando o projeto, primeiro, antes de começar a escrever o projeto em si, estudar as novas metodologias, estudar as novas técnicas que seriam realizadas, porque realmente eu não sabia nada, e aí só consegui submeter o projeto em setembro. Então, a maior dica que eu dou hoje é essa, se você quer vir para cá, quer fazer alguma coisa aqui, é começar um ano antes. O contato é um ano antes, o estabelecimento da parceria é um ano antes, para você poder já ir pensando, enquanto você estiver fazendo as suas coisas, você já ir pensando no seu próximo projeto, no que você vai fazer daqui para frente aqui, entendeu? E assim, sabendo que se não fizer isso, não for possível, às vezes a gente fica enrolado com mestrado, com doutorado, eu tive doença na família, eu não consegui me dedicar a isso antes, né, e eu também não consegui achar supervisor que quisesse trabalhar num projeto com o grupo que eu trabalho, que é Tricostomate, né, e aí, assim, o processo demorou muito mais. Se eu quisesse uma bolsa logo depois que eu defendesse, eu tinha que ter começado esse processo todo em 2019, sabe? Final de 2018 e início de 2019, que aí eu ia ter tudo certinho para em 2020 eu já entrar com a bolsa, sabe? Essa eu acho que é a maior dica de todas, assim. Seja para qualquer coisa. Se você está terminando a graduação, quer fazer mestrado aqui, tá terminando o doutorado, quer fazer um pós-doc aqui, tá terminando o mestrado, quer fazer um doutorado aqui, é mais ou menos isso, sabe? O processo todo é longo mesmo. Eu não posso dar o microfone no momento, Ramon, mas nessa questão de ocorrer algum imprevisto durante a realização do projeto, há alguma possibilidade da instituição fornecedora da bolsa cortar a mesma, caso ela não julgue sua justificativa como plausível?
Sim, tem questão, assim, de devolução mesmo, de recurso, sabe? Se você não souber responder aquilo de forma plausível para eles, e às vezes, assim, são várias tentativas, né? Já vi relatos aqui de pessoas, recebe o parecer da assessoria, né? A FAPESP tem uma assessoria, não aceito, vai, responde de novo, igual uma revisão de artigo. Aí você fica naquela briga de tapa com o assessor, até ele achar que, não, realmente, eu entendo que o negócio foi complicado. E, assim, por isso que também é muito difícil conseguir, é aquilo que eu falei, eles não aprovam qualquer coisa, gente, assim, a exigência é enorme, sabe, a análise que eles fazem, assim, de tudo, eles fazem a análise do histórico de, tem isso também, você não pode ter tido nenhuma reprovação na graduação, quando é bolsa de mestrado e doutorado IC. Só de pós-doc eles não olham isso, eles só olham o IRA, né, o índice de rendimento acadêmico, e não pode ter tido nenhuma reprovação no mestrado e no doutorado, nas disciplinas. Então, eles olham todo o currículo acadêmico do candidato, assim, não, é complicado mesmo, sabe, assim, conheço gente que não conseguiu bolsa de mestrado e doutorado aqui na FAPESP por causa disso. É difícil. Tem gente, eu também, tá, gente? Eu fui reprovada na graduação. Se eu tivesse tentado bolsa de mestrado e doutorado aqui, eu não conseguia, não. Desculpa te interromper, mas é só por causa do horário? Sim, não, então tá. Mas aí, se alguém tiver alguma dúvida, a gente vai encaixando depois e tal. Só mesmo para a gente. No final, se sobrar algum espaço antes de meio-dia e quiser voltar no assunto aqui do projeto, fiquem à vontade, tá? Sim. E aí, o que vocês preferem? Acho que o intervalo hoje vai ter que ser curtinho, a gente dá os 5 minutos agora, ou Yasmine prefere apresentar agora e dar os 5 minutinhos, mais ou menos lá pelas 11 e pouca? O que vocês preferem? Yasmine? Para mim, tanto faz. Peraí, deixa eu só interromper a gravação.